Fala moçada, Eudes aqui falando. Vamos então para o assunto de hoje de matemática básica, que é trigonometria no triângulo retângulo. Ou seja, hoje vamos começar a falar das razões trigonométricas básicas, ok? Primeiro ponto, o triângulo continua retângulo, como nos dois vídeos anteriores. Então, nós temos ângulo interno de 90 graus, o ângulo reto, e vamos lembrar ou comentar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Isso quer dizer que os outros dois ângulos restantes do triângulo serão sempre ângulos agudos comparados, né, ao 90 graus. Beleza? Além do mais, nós temos na composição do triângulo retângulo, com relação às medidas, temos apenas catetos e hipotenusa. Isso desde Pitágoras. A questão é que esses catetos vão receber uma classificação a mais. Além dos catetos serem os lados que formam o ângulo reto, e a hipotenusa ser a medida que é oposta a ele, nós temos a questão do cateto adjacente e do cateto oposto. Ou seja, a gente tem aqui no nosso estudo o seguinte: para eu chamar de cateto oposto e de cateto adjacente, a gente vai precisar de um ângulo de referência. Vamos precisar de mais um ângulo para poder classificar os catetos. Então, se tiver um ângulo onde está o cursor do mouse agora, o cateto adjacente é o cateto próximo dele, que é esse cateto aqui, deitado ou horizontal, e o oposto vai ser o cateto vertical, lá na esquerda, esse aqui. Se o ângulo de referência estiver nessa posição onde está o mouse agora, as definições de cateto oposto e adjacente vão ser trocadas. O oposto vai ser o cateto horizontal e o adjacente, vertical. Então, é necessário saber quem é o ângulo de referência e, principalmente, qual é a posição dele dentro do triângulo. Além disso, se for necessário, o teorema de Pitágoras também está aí para complementar esse conteúdo. Afinal, continuamos com um triângulo retângulo, então só vamos ter que fazer uma pequena adaptação. A hipotenusa continua ao quadrado, como sempre, mas agora eu preciso dizer quem é o cateto adjacente e quem é cateto oposto. Então, temos hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Ou seja, uma pequena adaptação no teorema de Pitágoras. Vamos para alguns exemplos. Antes disso, vamos lembrar a definição. O que é, quais são as razões por relações trigonométricas no triângulo retângulo? A primeira delas é o seno, cujo cálculo é a divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é calculado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é calculada sobre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, por lógica, a gente pode perceber que se a hipotenusa precisar ser calculada ou for dada para calcular outra medida do triângulo, provavelmente nós vamos utilizar seno ou cosseno daquele ângulo em questão. E se a hipotenusa não for nem comentada na questão e nem pedida para ser calculada, ela não participará do problema, das questões. Então, vamos utilizar a tangente deste ângulo. Além disso, a gente precisa fazer um pequeno comentário aqui dos ângulos notáveis. São ângulos que normalmente as questões não dão as informações de seno, cosseno e tangente, por serem ângulos que aparecem com bastante frequência, ou seja, muitas e muitas vezes. E aqui, bom, temos memorização por música, né? Alguns alunos fazem isso, mas aqui vamos usar um pouco mais de lógica. O seno de 30 é meio. Então, tem uma regra aqui que dá para utilizar. Tem duas regras aqui para preencher essa tabela. Primeira regra, dois ângulos complementares. Se eles forem desta forma, o seno do primeiro ângulo tem que ser igual ao cosseno do segundo ângulo. Ou seja, se o seno de 30 é meio, o cosseno de 60, seu complementar, também é meio. Já que 30 mais 60 dá 90. Certo? E mesma coisa em relação ao cosseno. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Quem é o complementar de 60? É 30. Então, o cosseno de 60 também tem que ser raiz de 3 sobre 2.
Aí a gente pode fechar dessa forma. No caso do 45, ele tem o seno igual ao cosseno, porque 45 é complementar de si próprio. 45 mais 45 são 90. Então, o seno de 45 acaba sendo igual ao seu cosseno. E a segunda regra para preencher essa tabela é a definição de tangente. Tangente ela é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas também, por definição, é seno sobre cosseno. Então, se eu dividir no mesmo ângulo o seno e o cosseno, vamos ter raiz de 3 sobre 3 para 30 graus, 1 para 45 e raiz de 3 para 60. Vamos aqui, então, para um exercício resolvido. E depois, vamos resolver mais alguns exercícios aqui até o final do vídeo, beleza? Nós temos um triângulo com hipotenusa 8 centímetros e o ângulo de referência de 30 graus. Quais serão os catetos oposto e adjacente? Se a gente começar pelo cateto oposto, vamos utilizar seno, já que a hipotenusa foi dada, e pelo adjacente, cosseno. No caso, seno de 30 é x sobre 8, vai dar 1 sobre 2 igual a x sobre 8, então, multiplicando cruzado, a gente tem 2x igual a 8, então x só pode ser 4 centímetros. Poderíamos utilizar o cosseno de 30 para resolver, mas também, já sabendo que só falta o cateto adjacente, podemos usar Pitágoras, tá? Então, vai ficar 8 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Y tem que ficar sozinho, então 4 ao quadrado tem que passar diminuindo. Essa subtração vai dar 64 menos 16, 48. Então, y vai ser raiz de 48. Podemos parar aqui, mas lembrando que 48 é 16 vezes 3. E 16 tem raiz exata, que é 4. Então, você pode falar 40, raiz de 48 ou 4 raiz de 3. Bom, vamos para alguns exercícios aqui. A gente praticar, começando aqui agora. Primeiro, o cosseno de menor ângulo interno de um triângulo é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, menor ângulo interno, no caso, se o triângulo é retângulo, vai ser o menor ângulo agudo também. E se o cosseno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2, é o cosseno de 30. Para que serviu essa informação? Apenas para identificar que o ângulo de referência será 30 graus. A questão quer saber quanto mede um dos catetos. Notem que a questão não comentou se o cateto é oposto ou adjacente. Então, aqui é uma questão de múltipla escolha. Então, só pode ser ou o cateto oposto ou adjacente. E não tendo mais nenhuma outra dica, é trabalho braçal mesmo. Como ficará esta questão? Desse jeito aqui. Aqui nós temos a hipotenusa valendo 4. Eu quis começar como se fosse cateto oposto, tá? Então, se o x é o cateto oposto e 4 é a hipotenusa, a divisão de um pelo outro será o seno de 30, que é meio. Multiplicando cruzado, o x vai ser 4 sobre 2, cuja resposta é 2, letra C. Se a gente fosse colocar o x aqui na posição de cateto adjacente, utilizaríamos o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. E aí teremos a resposta 2 raiz de 3, que não consta nas opções. Ou seja, a gente, nesse caso aqui, teria que obrigatoriamente usar o x como cateto oposto. Próxima questão. Na figura a seguir, o segmento BD é perpendicular ao segmento AC. Ou seja, BD está funcionando como a altura do triângulo, certo? E temos dois ângulos de referência, 40 graus e 52 graus, cujos valores estão aqui aparecendo na tabela para vocês. No caso, AB vale 100 metros, e a gente quer um valor aproximado para o segmento DC, ou seja, o valor vai sair quebrado, a gente vai só arredondar. Primeira coisa, o segmento BD, ele vai ser a altura desse triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então, se a gente tiver esse BD medindo 52, perdão, esse BD sendo a altura, ele vai dividir esse triângulo em dois. O triângulo ABD e o triângulo BDC. E aí vamos utilizar esses dois triângulos menores para resolver. Vai ficar dessa forma aqui. No primeiro triângulo, eu tenho o triângulo ABD.
O segmento BD vai ser o X, porque é ele quem conecta os dois triângulos menores. E nessa condição, o 100, o segmento AB, será a hipotenusa do triângulo. E o X, na posição em que ficou, ele será o cateto oposto. Então, X sobre 100 vai ser igual ao seno de 40, cujo valor aparece na tabela como 0,643. Se o 100 está dividindo, eu tenho uma igualdade com frações e vai passar multiplicando. Então, o segmento BD será 64,3 metros, né, no caso. Está em metros. E ele vai ser também a altura do triângulo BDC. Reparem que não existe essa diagonal aqui. O segmento AC está vazio, quer dizer que a hipotenusa não será colocada para cálculos aqui no problema, não participará do problema. Como ela não vai participar, o segmento DC, que é o interesse da questão, será Y, ou seja, vamos utilizar a tangente do ângulo de referência ou tangente de 52. Então, se eu fizer cateto oposto sobre cateto adjacente, será igual a tangente de 52. No final, temos que multiplicar 64,3 por 1,280, e cujo valor aproximado aqui, né, será 82, ou opção D. Continuando aqui na questão, na número 3, temos o seguinte. A plateia de um teatro vista de cima para baixo ocupa o retângulo ABCD da figura a seguir, e o palco é adjacente ao lado BC. As medidas do retângulo são AB igual a 15 metros e BC igual a 20 metros. Um fotógrafo que ficará no canto A da plateia deseja fotografar o palco inteiro, e para isso deve conhecer o ângulo da figura para escolher a lente de abertura adequada. O cosseno do ângulo da figura acima é. Então, nós queremos o cosseno desse ângulo, certo? E qual que vai ser o ponto? Para achar cosseno de um ângulo, eu preciso de duas informações. Cateto adjacente, que é o segmento AB, nesta imagem aqui, sobre a hipotenusa, que é o segmento AC, cuja informação ela é desconhecida, porque eu só tenho o segmento AB e só tenho o segmento BC. Ou seja, eu só tenho os catetos relativos ao ângulo, não existe a hipotenusa. Nesse momento, então, será utilizado o teorema de Pitágoras para resolver. Aqui ao lado, na direita, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 20 ao quadrado são 400. Essa soma dá 625, cuja raiz exata, ele é um quadrado perfeito, é 25. Vocês poderiam também falar do terno pitagórico, né? Porque o triângulo mínimo de Pitágoras é catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Se vocês observarem 15, 15 é 5 vezes 3. 20 tem que ser 5 vezes 4. Então, x só pode ser 5 vezes 5, 25. Também é outra maneira de fazer. Mas o foco aqui é o cosseno de alfa, então é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente mede 15 metros, a hipotenusa 25. Aqui no caso, eu quis usar a tabuada para ajudar na simplificação. 15 é 3 vezes 5 e 25 é 5 vezes 5. Simplificando por 5 vai ficar 0,6 no final, ou opção B. E aqui temos a questão 4. Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 metros de distância de uma árvore, conforme a ilustração a seguir. Sabendo-se que o ângulo alfa é de 42 graus, determine a altura dessa árvore. Como não é um ângulo notável, a gente precisa das 3 informações, seno, cosseno e tangente. Até porque a questão não vai entregar só uma dessas 3, senão ela vai entregar também por onde começar a fazer a questão exatamente. As questões de matemática geralmente não fazem isso. Bom, desenhando o triângulo, só temos que tomar um pequeno cuidado com o seguinte: quando a gente for representar o triângulo para resolver, a altura desse triângulo não é a altura total, não é a altura da árvore. Por quê? Porque o ponto de observação, a pessoa não está deitada no solo com a lente fazendo a observação. A pessoa está em pé, ela não está deitada. Então, a altura do homem, 1,80 m, vai ser somada à altura do triângulo que a gente vai encontrar para se ter a altura da árvore, né, por completo. E aqui na questão 4 a gente vai ter
Esse aqui é o triângulo, né, já representado. No caso, o homem está a 2,5 metros de distância. E nós temos a altura da árvore que eu chamei de H menor, Hzinho, né? O Hzão, que é a altura da árvore, vai ser esse valor somado à altura do homem em metros 1,8. Bom, a gente não tem aqui a inclinação, né? Não existe a diagonal do triângulo, então não existirá a hipotenusa. Se a hipotenusa não participa, vamos utilizar a tangente de 42. Então, cateto oposto sobre adjacente é a tangente de 42. Então, nós teremos 0,9 vezes 2,5, 2,25 metros, que é só do triângulo. Para achar a altura da árvore, essa informação tem que ser adicionada à altura do homem, 1,8 ou 1,80, né? E aí nós teremos como resposta 4,05 metros, ou 4 metros e 5 centímetros, né? Que vai constar na opção D. Vamos lá, rapaziada, vamos para mais alguns exercícios aqui para a gente poder dar continuidade. Número 1. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é de 30 metros. Use a aproximação seno de 3 igual a 0,05 e responda. O tempo em minuto que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é. Aqui é o seguinte, tá associado à física um pouco, né? O ponto que a gente precisa saber é, primeiro, precisamos saber a hipotenusa dessa rampa para saber a distância total percorrida, porque a distância percorrida aqui do ponto de partida ao topo da rampa está caracterizada pela hipotenusa do triângulo. Aqui eu já tenho o cateto oposto, então eu vou ter 30 metros é o cateto oposto e a hipotenusa vai ser encontrada. E aqui a gente vai utilizar seno, inclusive. Então, se a questão já deu a indicação que é seno, a gente tem que fazer o quê? 0,05 é igual a 30 sobre x, tecnicamente. Então, primeiro ponto, aqui nós temos o comprimento da rampa. A velocidade de 4 metros por segundo vai ser utilizada depois, no caso. Aqui no caso só da trigonometria, a gente tem que seno de 3 graus é o segmento BC, que é o cateto oposto, dividido pelo segmento AB, que é a hipotenusa. Então, nós temos 0,05 é igual a 30 sobre AB, multiplicando o cruzado AB, vai ser 30 divididos por 0,05. Então, teremos 600 metros de distância. Só que aí temos uma questão adaptada para a física. Segundo a física, a velocidade sendo constante, ou velocidade média, vai ser quem? Δs sobre ΔT. Quem é ΔS? É o deslocamento ou a distância percorrida aqui entre A e B. Então, é 600 metros. E a questão quer saber o tempo. Então, como é que eu vou achar o tempo? A velocidade é 4 metros por segundo. Se 4 é igual a 600 sobre o tempo, multiplicando o cruzado, eu vou ter 600 sobre 4, dá 150 segundos. Porém, a questão quer esse valor em minutos. Lembrando que de segundo para minuto é uma divisão por 60. Então, temos 2 minutos e meio aqui para questão. Questão 2. Duas avenidas retilíneas RS cruzam-se segundo um ângulo de 30 graus. Um posto de gasolina A, situado nas avenidas a 400 metros do ponto de encontro das avenidas, encontra-se a que distância? Perdão, desculpa. Nós temos duas avenidas RS e elas se cruzam formando um ângulo de 30. E no caso, nós temos um posto de gasolina A situado na avenida S a 400 metros do ponto das avenidas, do ponto de encontro das avenidas. Então, a gente quer saber a distância desse ponto à avenida R. Perfeito? Então, vamos lá. No caso aqui vai ser letra E, mas o esquema é o seguinte, nós temos duas retas, reta S e reta R. Esse aqui é o ponto de encontro, duas avenidas.
Nós temos aqui o ponto de encontro entre elas, que é 30 graus. E aqui, no caso, nós temos um posto de gasolina, que é o posto A, e ele está, no caso, na Avenida S, e ele está a 400 metros do ponto de encontro dessas avenidas, que é esse vértice B aqui. Esse ponto B é o ponto de encontro das avenidas. A gasolina se encontra no ponto A, ou no vértice a 400 metros de distância. O que a questão quer saber é qual é a distância entre esse posto de gasolina, aqui na reta S, e a sua correspondência aqui, né, no ponto R, na reta R, na avenida R. Então, ele quer saber a distância entre A e C. A distância entre A e C, no caso, é o cateto oposto a 30 graus. Então, vamos utilizar seno, já que temos hipotenusa. Então, a gente vai ter seno de 30 é igual ao segmento AC dividido por AB, ou BA. Seno de 30 é meio. Então, AC vai ser quem? Meio vezes 400. Então, o segmento AC só pode ser de 200 metros. Uma bicicleta saiu de um ponto que estava a 8 metros a leste de um hidrante. Andou 6 metros na direção norte e parou. Assim, a distância entre a bicicleta e o hidrante passou a ser. Então, ela saiu 8 metros a leste para a direita, e 6 metros a norte, para cima. Então, queremos saber a distância entre a bicicleta e o hidrante. Antes de mais nada, só uma pequena errata minha. No caso, leste é para a esquerda, tá? Mas, enfim, 8 metros para a esquerda ou a leste, depois 6 metros a norte e parou. Então, qual seria a distância entre o hidrante e a pessoa nesse momento? Bom, vai ser essa distância D e vai ser caracterizada pela hipotenusa. Aqui não há ângulo de referência, mas temos os catetos. Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, está aqui na tela no caso. D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é 64 mais 36, que dá 100, e a raiz de 100 são 10 metros. Também poderia ser utilizado o termo pitagórico padrão, já que 8 é 4 vezes 2, 6 é 3 vezes 2, então a hipotenusa só poderia ser 5 vezes 2, 10. De um ponto A, um agrimensor enxerga o topo T de um morro, conforme um ângulo de 45 graus. Ao se aproximar 50 metros do morro, ele passa a ver o topo T conforme um ângulo de 60 graus. Determine a altura do morro. Ou seja, aqui vamos ter um triângulo dentro de outro, com 2 ângulos de referência. Então, teremos provavelmente 2 cálculos aqui para fazer. Nesse caso aqui, a gente tem, ó, esse ponto A é o ponto onde a pessoa, o agrimensor, estava antes. Então, ele estava em relação à diagonal, a hipotenusa inicialmente seria o segmento AT, aqui é o topo, né, de onde estava sendo observado, e o ângulo ele estava em 45 graus. O agrimensor, ele se aproxima em relação à base, ele se aproxima 50 metros. Então, ele percorre 50 metros até esse outro ponto aqui. E aí, o ângulo de referência passou a ser outro, passou a ser 60 graus para observar o topo do mesmo morro. Então, a questão quer saber qual é a altura desse morro. E também temos aqui a questão da base, né, que agora ele está a 50 metros mais próximo. Bom, aqui é o seguinte, nós não temos aqui a hipotenusa trabalhando. Não temos nem a diagonal do segmento AT, que seria a hipotenusa do triângulo mesmo, e também não temos essa segunda diagonal. Se eu levasse em consideração só o triângulo menor, se eu chamasse esse segmento aqui de uma outra letra, desse vértice, um ponto C, por exemplo, o segmento TC não existiria, não está no problema. Então, a gente vai trabalhar com tangente 2 vezes. Tangente de 45 e tangente de 60, já que nenhuma das duas diagonais, nenhuma das duas hipotenusas, por assim dizer, está presente.
No caso, tangente é cateto oposto. O cateto oposto a 45 é x. E o cateto adjacente tem que levar em consideração o triângulo inteiro. Então, a base desse triângulo vai ser 50 e y juntos. Então, é 50 mais y. A tangente de 45 é a mais amigável possível. Tangente de 45 vale 1. Então, se 1 é igual a x sobre 50 mais y, então x é igual a 50 mais y. É só multiplicar cruzado. Bom, esse aqui, no caso, é a relação entre x e y. Né? Se eu diminuir x e y, dá 50, tecnicamente. Bom, mas isso ainda não resolve totalmente o problema, então temos que utilizar ainda os 60 graus, já que o agrimensor ele se aproximou 50 metros. Se eu fizer a tangente só levando em consideração o triângulo menor, o cateto oposto é x e o cateto adjacente é y. Então, a tangente de 60 é x sobre y. Isso quer dizer que x sobre y é raiz de 3. Então, eu poderia dizer que x é y raiz de 3. Então, eu tenho duas equações onde o x está em evidência. X pode ser 50 mais y, ou x pode ser y vezes 3. Então, outra coisa, 50 mais y ou y raiz de 3, tá? Nesse caso, é conveniente substituir o raiz de 3 pelo seu valor aproximado, que é 1,7. Então, nós temos que x é igual a 50 mais y. Então, esse x aqui vai ser substituído por 1,7y. E aí vai se resolver. Nós temos esse y somando, vai passar diminuindo como menos y. Vai ficar 0,7y igual a 50. E essa divisão vai dar aproximadamente 71,43 metros. A questão que se quer descobrir é x. Então, agora que a gente sabe y, basta substituir em qualquer valor de x. A questão que substituir na segunda resolução, está substituindo na segunda equação, onde y é 71,43, mas dá para fazer também somando direto com 50, né? Se a gente fizer 71,43 mais 50, que dá a primeira equação, 121,43 metros. É isso aí. Então, vamos para mais alguns exercícios. Uma torre de observação é construída em uma região plana. Um bombeiro precisa determinar a altura H da torre. Ele observa a torre sob o ângulo de 60 graus, a partir do ponto P, situado a D metros de distância desta. Partindo de P, ao se afastar da torre por mais 10 metros, passa a vê-la sob o ângulo de 45 graus. Qual a altura da torre em metros? Bom, primeiro, aí temos aqui as 5 opções. Nós temos dois triângulos, né? Um com ângulo de 60 graus e distância D, e um com ângulo de 45 graus e distância 10 mais D, que é onde está mais distante. Então, não há hipotenusa em nenhum dos dois casos, é bem semelhante à questão anterior. Então, a tangente de 60 tem que ser H sobre D. Então, raiz de 3 tem que ser H sobre D. Então, a distância tem que ser H sobre raiz de 3. Perfeito. Então, nós temos aqui um triângulo com ângulo de 45 graus, o segundo. Tangente de 45 tem que ser H sobre D mais 10. Não temos ainda a altura. A tangente de 45, ela é 1. Então, nós temos que H tem que ser igual a 10 mais D. É a segunda equação. Então, se a gente substituir a primeira equação na segunda, nós temos que H é igual a H sobre 3 mais 10. Porque estamos substituindo esse D por esse H sobre 3. E aí, no caso, a primeira coisa que a questão fez foi multiplicar por raiz de 3 para tirar
O raiz de 3, aqui é um denominador, tá? Esse sobre quer dizer que esse raiz de 3 é o denominador. E nas equações com geometria, a gente não trabalha com raízes nos denominadores, então tem que racionalizar. Então, na prática, esse multiplicar por raiz de 3 é só uma racionalização. Então, vamos ter h raiz de 3 igual a h mais 10 raiz de 3. Esse h está somando, vai passar diminuindo, vai ficar h raiz de 3 menos h. Esse h vai entrar em evidência por fator comum. Vai ficar, então, raiz de 3 menos 1 igual a 10 raiz de 3. Então, esse parênteses vai passar dividindo. Então, a expressão, no caso da altura, vai ser 10 raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. Próxima questão. Um projétil é lançado com ângulo de 30 graus em relação a um plano horizontal. Considerando que sua trajetória inicial pode ser aproximada por uma linha reta e que sua velocidade média nos primeiros 5 segundos é de 900 km por hora, a que altura em relação ao ponto de lançamento esse projétil estará exatamente 5 segundos após o lançamento. Então, queremos saber a altura em relação ao ponto de lançamento. Beleza? Então, vamos lá. Aqui no caso, nós temos 900 km por hora, só que temos um probleminha aqui. A questão ela vai trabalhar com segundos, porque o tempo em que essa velocidade se mantém a mesma é de 5 segundos. E aí temos que lembrar que 1 hora tem 60 segundos, perdão, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. A primeira coisa que a questão vai fazer é tentar determinar a velocidade por segundo. Então, são 900 km por hora, ou dividido por 3.600 segundos. Então, nós temos 0,25 km por segundo. Só que aí, para usar o triângulo retângulo, eu preciso saber qual é a distância percorrida. É só pegar essa velocidade e multiplicar pelo tempo de 5 segundos. Vamos ter 1,25 km, que é essa hipotenusa aqui, dentro do problema. Tá? É ela que vai ser, essa hipotenusa aqui, ó, é que vai ser o nossa hipotenusa. Então, a gente quer saber a que altura nós teremos desse ponto de partida até o topo. Então, nós temos a altura que é o cateto oposto a 30 graus e temos uma hipotenusa de 1,25. Então, aqui a gente quer saber o x, vamos usar seno de 30. Então, teremos que seno de 30, que é meio, é igual a x sobre 1,25. Então, como 1,25 está dividindo, passará multiplicando, metade de 1,25, no caso isso aqui está em quilômetros, 0,625 quilômetros. Tá? Nesse caso aqui, entre as opções, será a opção B. Questão 3. A figura abaixo mostra uma viga AB de 4 metros de comprimento, presa no ponto A uma parede vertical. A viga é mantida na posição horizontal e pelo cabo de aço PQ, de forma que P está fixo na parede. Então, temos o ponto P na parede, temos o ponto Q aqui. AP é vertical e Q está no meio da viga B. Sabe-se que o ângulo APQ mede 40 graus. Então, esse P no meio é onde está o ângulo. Então, aqui onde está o cursor do mouse, teremos 40 graus de angulação. A questão quer saber a distância entre os pontos A e P. Lembrando que o ponto Q ele está no meio da viga B. Quando ele falar que está no meio, quer dizer que é o ponto médio. Se é o ponto médio, temos que lembrar que AB vale 4 metros. Então, de A até B, temos 4 metros. Se Q é o ponto médio, o segmento AQ vai valer metade disso, ou seja, 2. Nós temos um ângulo de 40 graus aqui no vértice P, e a questão quer saber o segmento AP.
Então, o segmento PQ, ele não tem uma medida, não vai ser utilizado. Então, vamos utilizar tangente de 40. Então, tangente de 40, que é 0,84, vai ser igual ao segmento AQ dividido pelo segmento PA. Exatamente o que vai acontecer. Então, a tangente de 40 vai ser 2 sobre AP. Vamos ter que multiplicar cruzado aqui, tecnicamente. Então, vai ficar 2 dividido por 0,84, segmento AP será 2,38 metros. Vamos lá, galera, vamos para mais um pique, um pouco mais de exercício. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros. Primeira coisa que vai acontecer aqui, nós temos, então, o posto. Nós temos primeiro, nesse primeiro ponto aqui onde está o cursor do mouse, seria o ponto de encontro entre as duas retas, ou as duas ruas, avenidas citadas no problema. E elas vão se afastando uma da outra conforme elas se transcorrem, e nós temos um ângulo aqui de afastamento entre elas de 30 graus. Então, do ponto de encontro até o posto de gasolina, na Teófilo Silva, temos 4.000 metros. E estamos interessados em saber a altura, a distância entre o posto de gasolina e o ponto correspondente na Rua Tenório Quadros. E aí, essa distância será x, ou a altura desse triângulo, que também é o cateto oposto a 30 graus. Aqui não temos a extensão da Tenório Quadros, que seria a hipotenusa. Se não tem hipotenusa, o cálculo aqui será de tangente. Então, nós vamos utilizar tangente de 30, ou seja, raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 4.000. Nesse caso, x vai ser 4.000 raiz de 3 sobre 3. Lembrando que raiz de 3 vai ser 1,73. Então, o que vai acontecer? Se a gente pegar cálculo aqui, a gente vai ter, primeiro, raiz de 3, o valor mais próximo é o 0,73. Isso está multiplicado por 4.000 e ainda vai ser dividido por 3. Então, teremos esse valor aqui em termos de divisão possível, e aí o valor mais próximo, né, dentro da questão será 2,3. Está em metros, né? Só que na questão a medida... Não, a questão é discursiva, né? Então, poderia ser respondido em metros mesmo. 2.309,4 metros. Porém, como está se falando de rua, de avenida, geralmente em estradas, ruas, avenidas, se usa muito quilômetro. Então, você pode responder dessa forma, ou em quilômetro mais próximo é 2,3. Questão 2. Um avião levanta voo sob o ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Então, vamos ter que fazer o arredondamento. A questão deu seno cosseno tangente de 20 graus, e logo imediatamente a gente fala que os 2.000 metros em linha reta, para não confundir, o avião já está em voo, o avião já saiu do chão, do solo. Então, esses 2.000 metros em linha reta não são um dos catetos, ele será a hipotenusa. Então, vamos ter hipotenusa e a altura atingida pelo avião será o cateto oposto aos 20 graus. Vamos trabalhar, então, com o seno de 20. Então, aqui nós temos a altura. Aqui vamos ter o avião em voo. O avião em voo, ele levanta voo em diagonal, ou seja, hipotenusa. Então, teremos que H sobre 2.000 é igual ao seno de 20. Então, a altura é só multiplicar 2.000 vezes
0,342. Então, nesse momento aqui, quando o avião está levantando o voo, já tendo percorrido em diagonal 2.000 metros, ele estará ao mesmo tempo na altura de 684 metros. E aí estão 3. O avião decola, mais uma vez, só que agora vai mudar a questão do... Aqui vai mudar a questão do ângulo, que é 30 graus, é igualzinho ao anterior, certo? E em vez de percorrer 2.000 metros, será 1.000, mas a lógica será exatamente a mesma, porque nós teremos o quê? O mesmo desenho da anterior, só que a altura eu quero descobrir, só que você pode chamar de x. Em vez de 2.000 metros, a questão chamou de 1.000, e o ângulo, em vez de 20, é 30 graus. Vamos trabalhar com seno de novo, só que o seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio, significa que meio é igual a x sobre 1.000, então isso só é verdade se a altura for de 500 metros. E na última questão aqui do vídeo, nós temos a questão do agrimensor novamente, né, pelo que eu estou vendo. Vamos lá. Nós temos o topo T de um morro, o ângulo é 45 graus, ele vai se aproximar 50 metros do morro e vai fazer um ângulo de 60 graus. Isso é bem comum, né? Conforme você vai se afastando em relação ao ponto de observação, o ângulo vai mudando mesmo. Nesse caso aqui, vamos levar em consideração que vamos ter um sisteminha de equações, já que eu tenho 2 ângulos aqui. Se eu pegar o triângulo A, considerando o de A até T, levando em consideração a base inicial, o 45 graus como referência, eu não temos hipotenusa, então é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 50 mais y. Tangente de 45 é 1, então x vai ter que ser 50 mais y. No caso, a gente vai ter no segundo triângulo o menor, vai ficar cateto oposto sobre o adjacente, então x sobre y é igual a raiz de 3. Se raiz de 3 for 0,7, então x é igual a 1,7y. Dá para fazer sistema por substituição, por adição, como quiser. Esse caso foi feito por substituição, porque x já é 1,7y. Aí foi colocado aqui. Então, no lugar desse x, se colocou 1,7y. Y vai passar diminuindo, vai virar 0,7y. Então, y vai ser 71,43. E aí você pode resolver pela segunda equação ou pela primeira mesmo. Porque quem vai ser x? 1,7 vezes 71,43. Vai ficar 121,43. Ou ainda na primeira mesmo, que é só somar com 50, que é muito mais rápido, né? Ou seja, de qualquer maneira, a medida x, a altura pedida é 121,43. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Certo? Se gostaram, tá? Dê uma força aqui para que o trabalho continue, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo de matemática básica. Até lá.